Pai, renova, meu Fala mesmo conosco, Pai, através da minha vida. Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. Em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. A igreja pode se assentar. Aleluia. Louvando o nome do Senhor com suas palmas. Para a glória de Deus. Aleluia. Quero, toda vez que eu estou aqui, eu quero agradecer muito o Senhor, aleluia, por a oportunidade de estar na presença e na casa dele. Aleluia. Louva a Deus para a vida de cada um. Aleluia. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Amém? Amada igreja, nesta noite a mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração vem nos falar de Abraão e de Isaac. Nós sabemos que Isaac ele foi o filho da promessa a qual o Senhor prometeu a Abraão. Só que a mensagem de Deus nesta noite vem nos dizer que certa vez o Senhor, na madrugada, acorda Abraão e faz um pedido para Abraão. Abraão, pega o teu filho, vai até Moriá, e ali ele servirá como uma oferta agradável para mim. Só que nós sabemos que Abraão, aleluia, ele sempre pediu ao Senhor, aleluia, um filho. E este filho demorou há muito tempo chegar até Abraão. Só que mais interessante, que quando o Senhor, ele acorda Abraão, ele faz, aleluia, ele pede a Abraão o seu filho Isaac. Eu acho lindo de ver na mensagem que Abraão, ele não fala nada com Deus, simplesmente ele obedece o que Deus tinha pedido. Abraão, ele não retrucou a Deus, nem falou a Deus, mas o Senhor que me deu foi o filho da promessa. Não, Abraão simplesmente ele obedeceu. Simplesmente ele foi obediente. Ele sabia que foi Deus que deu, não Deus que poderia tirar. Muitas das vezes na nossa vida nós queremos retrucar com Deus, queremos, aleluia, falar, queremos resmungar, mas o Senhor está falando, eu dei, aleluia, então é meu, não é seu, aleluia. Se eu dei, eu posso tirar. Só que nós sabemos que esta mensagem, que esta passagem foi um ato de fé, um ato de coragem. Muitas das vezes nós devemos ter fé, ter coragem. Nós muitas das vezes não devemos, aleluia, falar com Deus, mas por que está passando isso? Por que está passando aquilo? Somente devemos confiar na promessa de Deus. Oh, aleluia. E é lindo de ver, porque a palavra diz que Abraão ele levanta, aleluia, pega os seus moços, pega o seu filho, pega a lenha, pega os animais e vai na direção que Deus mandou que ele fosse. Só que nós sabemos que Abraão, por mais que ele não retrucou, por mais que ele não blasfemou, mas ele era humano, ele era homem. Com certeza o coração estava triste, mas a confiança, a fé estava em Deus. Por mais que o seu coração esteja triste, por mais que você está passando por um processo, não deixe a sua fé ser abalada, não deixe a tua confiança ser abalada no Senhor. Mantenha a tua fé, confia, porque tudo Ele fará sobre você. Tudo Ele fará, tudo Ele prepara. Só que ali nós sabemos que Abraão, antes de ter Isaac, Abraão ele tinha um jeito de adorar a Deus. Ele tinha Deus muitas das vezes como prioridade. Mas quando Isaac veio, Abraão deixou certas coisas, aleluia, de lado. E ali o Senhor falou, eu quero ver se ele vai amar mais o filho ou vai amar mais a mim. E nós sabemos que o Senhor já sabia tudo o que ia acontecer. E Deus não fez para provar, aleluia, para ele mesmo que Abraão ia fazer, não. Era para provar para Abraão que Deus é acima de todas as coisas. Deus, ele é supremo, Deus é poderoso, Deus, ele é maravilhoso, porque quando Deus, ele promete, ele cumpre, ele faz, ele abençoa, ele transforma, ele liberta, aleluia. Oh, glória a Deus. Quem está entendendo nessa noite? Deus é poderoso. E é lindo de ver. Você vê que na mensagem, Abraão ele não vira passar e fala, Sara, o Senhor me pediu Isaac, eu vou ter que levar Isaac. Não, ali era um segredo entre Deus e Abraão. O Senhor está falando muitas das vezes,
Muitas das vezes que eu tenho para você é só para você. Muitas das vezes que eu tenho preparado não é para B, não é para C, é para você. Você não tem que contar nada para ninguém. Você não tem que espalhar sua vida para ninguém. Você não tem que espalhar a promessa de Deus para ninguém. Deixa Deus cumprir o que Ele prometeu na sua vida, para depois você falar o que você conquistou. Porque nós sabemos, se Abraão ele chegasse até Sara e falasse: Sara, o Senhor pediu algo muito grande para me fazer, e este algo que o Senhor me pediu foi o nosso filho, o filho da promessa. Eu tenho certeza, se ele falasse com a Sara, aleluia, imediatamente ela ia falar: não vai levar meu filho, não vai levar, não. Porque muitas das vezes, se não tiver comunhão e união no mesmo sentido, a obra não vai para frente, a promessa não é concretizada com sucesso. Porque se ele tivesse falado, com certeza ela iria impedir, ou até mesmo ia trazer um vento muito forte para dentro da sua casa. O Senhor comigo está falando para mim, para você nesta noite: tem coisas que Ele quer que eu e você faça, é no oculto. Muitas das vezes o Senhor vai testar a minha e a tua fé. Mas como assim? É na hora de uma enfermidade, é na hora de uma crise, é na hora de um vento. O Senhor ele vai testar a minha e a tua fé, para ver se nós verdadeiramente estamos firmados na rocha, se nós estamos firmados na promessa de Deus. Aleluia. Abraão ele demorou muitos anos para conquistar, aleluia, a promessa de Deus na vida dele. Só que Deus ele é fiel. Ele é fiel. Deus ele não vai voltar atrás daquilo que Ele prometeu na minha e na tua vida. Pode passar os anos, pode passar o tempo, mas a palavra do Senhor não passará. A palavra do Senhor não voltará atrás da minha e na tua vida. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele falou, Ele já decretou. Porque quando Deus ele abre a boca para liberar algo para mim e para você, pode ter certeza que vai acontecer. Amém. Oh, aleluia. E o interessante que Abraão, aleluia, quando Deus, aleluia, chamou ele pela madrugada, como foi dito aqui, ele não quis tentar Deus, ele não quis, aleluia, uma justificativa, não. Simplesmente ele teve fé, simplesmente ele acreditou na palavra de Deus. E aqui, aleluia, no capítulo 4, no versículo 4, capítulo 4, versículo, aqui no número 4 da mensagem para nós lermos: ao terceiro dia levantou Abraão e os seus olhos e viu o lugar de longe. Aqui nós já vimos, aleluia, a mensagem que quando Abraão ele começou a ir com seu filho, aleluia, ali ele já avistou, aleluia, onde o Senhor direcionou que ele fosse. E eu fico imaginando Abraão olhando, olha para o monte, olha para o filho, e ali ele vai pensando: já está chegando a hora aonde eu vou ter que sacrificar o meu filho. Igreja, eu sei que não é fácil, eu sei que é dolorido, eu sei que muitas das vezes machuca, muitas das vezes dá tristeza, mas vale a pena você ouvir a voz de Deus. Porque Deus, Ele sempre vai ter um plano, aleluia, sempre vai ter um escape para mim, para a tua vida. Glória a Deus. Só que ali nós sabemos que ali foi um teste de fé. Mas quantas das vezes o Senhor ele testa a minha e a tua fé? E quantas das vezes a nossa fé é testada e a nossa fé não é provada? Como assim não é provada? Quantas das vezes você passa por algo na sua vida, a primeira coisa que você quer fazer é culpar a Deus? A primeira coisa que você quer fazer é falar: eu vou largar a obra. Muitas das vezes você fala: eu não vou continuar mais. Muitas vezes você olha para a sua casa, você fala: minha casa não tem mais conserto. Você olha, você fala: o meu filho não tem mais como acertar. Mas o Senhor está falando: tenha fé, acredita, porque o Senhor ele não decretou a falência dentro da sua casa, não. O Senhor ele não decretou a enfermidade dentro da tua casa, não. O Senhor ele diz, aleluia, a última palavra quem dá sou eu, e a minha palavra é vida, 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 é vida com mudança. Oh, aleluia. É maravilhoso o poder de Deus, mas é mais maravilhoso ainda quando você tem fé e acredita. É verdade.
Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível chegar até a Deus. Só aqueles que verdadeiramente têm fé conseguem romper os obstáculos da vida. Nós sabemos que a fé, ela nos ajuda a romper grandes obstáculos, como foi dito aqui. Vou dar um exemplo. Se você ir no hospital, e nesse hospital, quando você entrar, você vai ver algumas pessoas a qual os médicos já decretou a falência, já decretou que não tem mais como ter esperança, que não vai mais viver. Mas quando você olha para a pessoa lá olha com um olhar e fala: Senhor, tu sabes, tu pode. Por mais que o homem falou que não tem jeito, eu tenho fé que com uma só palavra o Senhor pode mudar a minha vida. Com uma só palavra o Senhor pode me tirar desse leito. Eu estou dizendo isso, igreja, para você entender algo. Muitas das vezes, quando a pessoa já está no leito e ali a morte já está chegando sobre ela, se ela realmente ter fé e acreditar, por mais que o médico falou que vai morrer, o Senhor fala: eu sou a vida. Eu sou a vida. Tanto lindo é que a palavra diz: eu sou a vida. O Senhor está falando. O Senhor venceu a morte para nos dar vida. Então aqui nesta mensagem eu quero trazer algo para você nesta noite. Aleluia. Tenha fé. A fé que Abraão teve. Abraão, ele confiou, aleluia, no que Deus, aleluia, direcionou. Porque ele sabia, vale mais obedecer a Deus do que, aleluia, fazer aquilo que o mundo muitas das vezes tem iludido. Igreja, porque aborrece o homem, mas não aborrece a Deus. Santo Espírito. Vale mais você aborrecer o homem e agradar a Deus do que agradar o homem e aborrecer a Deus. Glória a Deus. Das mãos do homem o Senhor os tira, mas das mãos do Senhor quem vai tirar. Seja obediente. Ouve a voz do Espírito Santo. Ouve a direção que Deus tem colocado para você passar, para você ir. Abraão, ele foi caminhando, ele foi indo. E a mensagem vem dizer que quando ele chega aos pés daquele monte, daquele morro, aí ele dá uma ordem para os moços que estavam com ele: eu e meu filho vamos subir, nós vamos orar, nós vamos apresentar a Deus e depois nós vamos descer. Só que Abraão, ele sabia algo: um somente vai descer, mas eu vou descer com o meu coração triste, mas ao mesmo tempo alegre, porque eu obedeci à voz do Senhor. E diz a mensagem de Deus que ele sobe. E ali o filho de Abraão, Isaque, olha para o pai e fala: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas cadê o cordeiro? Meu Deus. Oh, Jesus. Eu fico imaginando Abraão olhando para o filho. E ali Abraão, ele poderia falar, poderia inventar algo pior, mas não, ele falou: filho, o Senhor vai preparar o sacrifício. Só que ele sabia no coração dele que o próprio filho seria o sacrifício. O próprio filho seria entregue para morrer. Agora eu quero que você traga algo na sua mente. Feche os olhos. Deus, ele pediu a Abraão. Pela fé, Abraão foi. E quando a mensagem diz que Abraão revela que Isaque seria o sacrifício, Isaque é deitado sobre o altar, é deitado sobre o holocausto. E diz a mensagem de Deus que Abraão, ele levanta. Vamos trazer para nosso tempo de hoje o cutelo, a faca. E quando ele levanta para os céus e vai descer o punhal, diz o Senhor, diz a mensagem, que uma voz grita: Abraão,
não faça mal para o teu filho. Só que eu quero que você entenda, com seus olhos fechados. O Senhor pediu um filho, e o Senhor levou o filho de Abraão, Isaque. Só que era necessário, oh meu Jesus querido, um filho ser sacrificado. E diz a mensagem de Deus, voltando para o Novo Testamento, o filho de Abraão foi salvo, mas o Filho de Deus foi entregue numa cruz. O Filho de Deus foi colocado numa cruz para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite. Olha o peso que Jesus carregou. Deus livrou Isaque, mas colocou seu próprio filho para morrer por mim e por você, pecador. Um filho foi salvo, o outro foi entregue. Faça uma reflexão nesta noite. Eu não sei porque o Senhor me levou até Jesus, porque eu quero que você entenda algo. O sacrifício de Abraão foi testado pela fé. Por isso que ele tem o nome Pai da Fé. E Jesus, ele foi entregue na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos estar aqui. Aleluia! Continue com teus olhos fechados. Glórias ao Senhor Jesus. Não saindo da mensagem de Deus, nem daquilo que o Senhor entregou para trazer para a igreja. Nós sabemos que Abraão, ele foi obediente à voz do Espírito Santo de Deus. E ali Abraão, quando foi obediente, a palavra de Deus diz que o Senhor abençoou Abraão de uma tal maneira que diz a palavra de Deus que ele tornaria pai de multidões, que a sua descendência seria tão grande que nem poderia ser contada. Só que vamos lá para o Novo Testamento. Vamos lá, aleluia, bem na cena, quando Jesus foi colocado, aleluia, em frente ao povo. E quando ele foi colocado em frente ao povo, ali também se encontrava Barrabás. E ali foi um julgamento injusto, porque ali eles não permitiram que o povo que seguia Cristo estivesse também juntamente para participar daquela acusação, daquele julgamento. E diz a mensagem de Deus que quando Jesus foi colocado à prova, ali o povo todo gritou: crucifica, crucifica, crucifica. E eu quero que você vai começando a entrar na mensagem a qual o Senhor quer trazer para mim e para você. Lembrando que hoje é culto da família. Lembrando que hoje é culto voltado para a família. E diz a mensagem, aleluia, que ali o povo preferiu que soltasse Barrabás e crucificasse Jesus. E ali foi decretado algo para que fizesse com o mestre. E diz a mensagem que Jesus, ele foi levado, ali foi arrancado as suas roupas, ali ele foi amarrado. E diz a mensagem de Deus que ali ele foi chicoteado. Diz a mensagem de Deus que foi feita uma cruz com os espinhos e colocado sobre a sua cabeça. Diz a mensagem que Jesus foi cuspido. Diz a mensagem que Jesus carregou uma cruz. E diz a mensagem que houve um caminho que Jesus teria que passar até chegar em Gólgota, aonde seria crucificado. Eu quero que você entre nessa cena, quando Jesus pega a sua cruz e carrega. Ali havia pessoas que clamavam, pediam que não acontecesse mais nada, mas ali já não tinha como mais voltar atrás. Agora fique imaginando Jesus caminhando naquela rua com pedregulho, aquela rua cheia de pedra pontuda, aquelas pedras furando os pés de Jesus, porque não foi uma distância tão pequena, porque nós sabemos que Jesus ele teve que andar,
E diz a mensagem de Deus que ali havia um sirineu, a qual quando Jesus cansou, a qual Jesus já estava fraco, também ajudou, aleluia, a carregar. Só que quando ele foi andando, ali havia a família de Jesus. Imagina uma mãe olhando aquela cena, aonde o seu filho estava sendo levado para a morte, aonde estava sendo levado para o matadouro. Imagina você olhando e vendo seu filho andando para o caminho da morte e você não poder fazer nada. Meu Deus. E a mensagem vem dizendo que quando chega até Gólgota, com o nome caveira, significado, diz a palavra de Deus que ali deitaram o mestre. E quando deita o mestre, coloca uma mão estendida, esticada. E quando uma mão já está esticada, vem os pregos. E quando vem o prego, aleluia, é colocado nas mãos do mestre. E quando é colocado na mão do mestre, vem um homem com um martelo, com uma marreta, e com um só golpe fere as mãos do mestre. E puxa o outro braço e coloca as mãos esticadas novamente. E com o outro prego perfura a mão do mestre. Já não satisfeito, estica as pernas do mestre, cruza as pernas e pega o prego e novamente imagina essa cena, o mestre chorando, agoniado, sofrendo essa dor por causa de mim, por causa de você. Será que vale a pena você olhar e falar, vou voltar, vou parar? Será que esse sacrifício, aleluia, não valeu a pena, não? E quando ali perfura os pés do mestre, aquela cruz é colocada de pé. E além de estar ali o mestre com os pés e as mãos perfuradas, ali ficaram os acusadores, os blasfêmios. Se você é filho de Deus, desça dessa cruz. Quantas pessoas olham para mim e para você e falam, para, volta para trás, para que tu vai continuar? Mas quando você tem fé e quando você acredita, os planos de Deus não é frustrado na nossa vida. Os planos de Deus não é frustrado na nossa vida. Abraão desceu com seu filho ileso. O mestre desceu sem vida. Só que aí teve um plano perfeito do Senhor. A morte achou que ia vencer, mas no terceiro dia, o Senhor reviveu, o Senhor voltou. O Senhor está falando para mim e para você, nunca desista, porque eu sou Deus para até a morte, aleluia, obedecer os meus comandos. Oh, glória a Jesus. Quero que você nesta noite entenda algo. Aleluia. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Fique de pé toda a igreja nesta noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E o mais interessante nesta passagem de Abraão e de Isaac, que quando o Senhor fala, Abraão, não estenda as tuas mãos para Isaac e para o teu filho, não faça nenhum mal a ele. E Abraão, quando ouve a voz do Senhor, rapidamente ele cai de joelho. E ali ele entendeu que tudo passava do teste de fé. E diz a mensagem de Deus que o Senhor fala, olha para o lado. E ali o Senhor colocou
aleluia, já preparado, aleluia, aquele carneiro, aonde seria crucificado, aonde seria, Jesus querido, aonde seria, aleluia, preparado para o matador. E diz a mensagem de Deus que o Senhor recebeu, aleluia, aquela adoração. E nesta noite eu quero que você eleve a tua adoração para o Senhor. Eu quero que você nesta noite eleva a tua adoração para o Senhor. Aleluia. Nós vemos aí, né, no começo, aleluia, Caim e Abel, ali cada um ofereceu o seu melhor. Nós vemos que Abraão ofereceu o seu melhor. E nós vimos que o Senhor Todo-Poderoso ofereceu o seu filho. Nesta noite eu quero dizer para você: entrega o teu melhor para o Senhor nesta noite. Que nesta noite não venha ser somente mais um culto. Que nesta noite você não venha aceitar sair da mesma maneira que você entrou. Que você coloque na tua cabeça e fala: Senhor, eu entrei com esse problema, mas quando eu sair, o problema ele vai cair por terra. Chega de aceitar entrar de uma maneira e sair da mesma maneira. Porque aqui, aleluia, é aonde você entra doente e sai curado. É aonde você entra com depressão, você sai sem a depressão. É aonde você entra, aleluia, com tua casa bagunçada, mas sai com ela restaurada. É isso que o Senhor quer para mim e para você. Mas muitas das vezes é necessário a gente elevar a nossa fé, elevar a nossa adoração ao Senhor. Que nesta noite você venha fazer como Abraão, ouvir a voz de Deus. Senhor Deus eterno e altíssimo Pai, Pai, em nome do teu Filho Salvador Jesus Cristo, meu Deus, nós viemos aqui nesta noite, Pai, elevar, Senhor, adoração, Senhor, a Ti nesta noite. Pai, te agradecer, Senhor, meu Pai, por cada livramento a qual o Senhor tem nos dado. Agradecer, meu Pai, pela Tua proteção, a qual o Senhor tem derramado, Pai, para nossas vidas. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo a qual o Senhor tem operado, por tudo a qual o Senhor tem feito, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor nesta noite recebe, meu Pai, o nosso clamor, meu Pai, a nossa oração, a nossa adoração, meu Pai, ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço a Ti nesta noite, que o Senhor venha abençoar